Galera, acabou de sair o quarto episódio de Minhas Aventuras com o Superman. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso, eu vou explicar pra vocês tudo direitinho relacionado a esse novo episódio, tá? Então agora, vamos ao vídeo. Fala galera, bem-vindos ao Refúgio do Morcego, eu sou o André e antes de tudo deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, que isso é bem importante porque só aqui você encontrar conteúdo do Batman da DC, então recomendo muito você fazer isso. E vamos falar sobre esse episódio que particularmente eu gostei até desse episódio, mas o vilão foi um pouco fraquinho considerando as outras participações dos outros 3 episódios, os vilões. Então, tipo assim, foi um episódio legal, mas o vilãozinho foi um pouco fraquinho, sabe? A história que foi envolvida na construção dele foi um pouco fraquinha, na minha opinião, tá? Porque tudo começou com os 3 personagens principais da série, né? A Lois e também o Jimmy e o Superman lá no planeta diário, né, e tava conversando, e aí a Lois ela tava meio que brava porque ela falou assim que o Superman tava mentindo pra ela na entrevista que deu no último episódio, e aí tipo assim, lá no na salinha deles, lá onde estavam, onde eles trabalham no caso, eles têm meio que uma planilha onde estão ligando o caso do Superman, quem é o Superman, de onde ele veio, e aí depois meio que o Jimmy chegou na sala com vários jornais meio que falando assim, será que o Superman ele é um alienígena? Que ele estava procurando também uma matéria antiga, onde apareceu a foto do Clark criança, mas não dá para perceber que é ele. E aí depois o Clark ele meio que pegou o jornal e rasgou. Então, tipo assim, nessa cena eu achei muito interessante isso, sabe? Porque eu percebi que tanto nessa cena e tanto nas outras cenas que teve meio que tipo a Lois e o Clark, eles sempre ficaram meio que tipo, meio que íntimos assim, sabe? Meio que com o rosto todo vermelho, envergonhado. Então, tipo assim, eu gostei particularmente dessa cena, porque pra mim eu acho que foi uma das melhores cenas desse episódio. Não é a melhor cena, mas é uma das melhores cenas que eu vi desse episódio. E em seguida o Perry Wright, ele meio que deu trabalho para eles de verdade, assim, meio que para fazer uma entrevista de verdade, uma matéria de verdade no caso. Lá para a empresa do Dr. Ivo, que é o vilão desse episódio 4, né, do Superman. E aí depois eles foram lá com roupas chiques, bem legais e tal. Eu achei bem legal o visual dessa cena do episódio, eu achei muito bonito. E aí depois os 3, né, o Jimmy, o Clark e também a Lois estavam tentando meio que começar a meio que perguntar algumas coisas para o pessoal de lá, fazer uma entrevista, mas não deu certo. E aí depois o Clark meio que viu que a Lois estava meio que triste por conta disso. E aí depois ele falou o seguinte, depois ele tentou entrevistar o Dr. Evil por conta dos rumores que estava tendo, meio que a empresa dele é uma farsa, meio que a tecnologia dele é uma farsa, e depois eles foram expulsos. E aí depois, quando eles foram expulsos, o Jimmy foi pro outro lado, não sei para onde ele foi, e aí o Clark e a Lois estavam tendo muito mais destaque nessa cena, porque aí o Clark estava com seu paletó todo rasgado, e aí depois a Lois meio que tirou seu paletó e tirou meio que aquelas agulhas para costurar. E aí depois teve aquela tensão assim meio que romântica entre os dois, ficaram envergonhados, vermelho, e aí eles meio que se encostaram quase se beijando, mas depois a câmera meio que parou e daí depois eles estavam fazendo alguma coisa para distanciar esse beijo e tal. Então, tipo assim, eu gostei bastante dessa cena porque eles estão tentando fazer ao longo dos episódios meio que a aproximação dos dois, meio que no final mesmo da história, assim, eles meio que se tornar meio que um parceiro, né? Meio que uns namorados, não no final do episódio, mas no final da temporada. Eu acho que isso pode acabar acontecendo, porque se você for perceber, mano, eles fazem parte um pro outro, sabe? Porque essa série tá fazendo isso, sabe? Porque cada episódio tá tendo meio que um clima romântico nele, sabe? No começo. Então, particularmente, eu gostei bastante do estilo que a animação tá fazendo. Então,
eu gosto bastante dessa cena, tipo, meio que ela meio que tirando o paletó e o Clark ficando todo vermelhinho, a bochechinha, os olhos dele brilhando, até a luz vendo o Clark tirando o paletó, vendo o Brutamonte, assim, fortão, com a camisa apertada, branca, assim, ela, nossa, cara forte, ela tá meio com um rosto vermelho aqui, e os olhos dela meio que brilhando, então, tipo assim, particularmente, eu gostei do jeito que a série tá trazendo, sabe, porque estilo de anime, sabe, porque quando acontece alguma coisa nesse estilo nos animes, os personagens ficam desse jeito, né? As bochechas ficam vermelhas, os olhos ficam brilhando, então eu achei muito legal. Ou até mesmo o personagem fica com um estilo diferente, meio que o rosto fica, por exemplo, meio que tipo fechado, né? Meio que de envergonhado. Então, particularmente, eu gostei do estilo que trouxe essa animação. Aí depois o Clark e a Lois eles foram meio que no lugar, numa sala secreta, onde estavam escutando barulho de meio que tipo do Dr. Evil e também do outro assistente dele, onde ele estava meio que sendo injetado poderes tipo do Parasita e tal. E aí depois esse Dr. Evil colocou sua armadura, né, meio roxa. Eu achei meio estranha aquela armadura, mas ao mesmo tempo eu achei bem louca. E aí depois ele estava se apresentando lá, falando assim, ah, pessoal, você pode ser o super-herói, você não pode se depender do Superman e tal. Ele pegou um cara da plateia e jogou ele do prédio, mas depois o Clark viu. E aí ele usou seu traje, salvou o cara lá e deixou ele lá no prédio de volta. E depois eles começaram a brigar e tal, soco um contra o outro. E aí depois o Clark estava muito fraco por conta dos golpes lá, porque ele não podia dar o golpe, porque senão ele iria ficar muito mais forte do que o Clark. E depois a Lois e também o Jimmy viram meio que tipo meio que numa sala secreta assim, sabe? Onde tinha meio que uma máquina onde o assistente do Dr. Evil meio que tava controlando para ele ganhar mais força. E depois eles deram um soco no assistente. E aí depois eles ligaram a máquina. Depois o Superman voltou à força dele, deu um soco no Dr. Evil e depois desmaiou e tal. E aí depois, quando terminou tipo, essa batalha e tal, o cara foi lá pro hospital. E aí o Jimmy foi sozinho pra casa e aí o Clark e a Lois voltaram juntos, né? Então dá pra entender que já estão começando a ter esse lado romântico deles. E depois a Lois voltou para o planeta diário, para aquela sala onde ela trabalha junto com o Jimmy e também com o Clark, e aí onde tem aquele painel com várias pistas ligando quem é o Superman e tal. E aí depois ela descobriu que no paletó do Clark que ele emprestou para ela, que ela tá usando, tinha algumas folhas rasgadas do jornal onde o Jimmy trouxe no começo desse episódio. E aí ela ligou que o Clark é o próprio Superman. E aí ela ficou com muita raiva e o episódio acabou. E tipo assim, mano, eu tô feliz porque ao longo dos episódios ela meio que foi fácil descobrir quem é o Superman, sabe? Isso que eu quero, porque ela é meio que uma jornalista, entendeu? Então eu acho que a série tá fazendo a Lois meio que se tornando uma jornalista aos poucos, não tudo depressa. Isso que eu acabei gostando. Assim com o relacionamento que a Lois e o Clark vai tendo durante os episódios. Nesses 4 episódios, o relacionamento deles ficaram muito bom e também a investigação dela também ficou muito boa. Então, eu acho que depois desse episódio 4, episódio 5, 6 e por aí vai, eu acho que vai dar muita melhorada. Eu acho que, tipo, os dois vão se conhecer muito mais ainda, ela vai ser muito mais investigativa, ela vai ser muito mais jornalista, então eu tô gostando bastante da evolução que a série, a animação tá tendo, sabe? Eu espero que na segunda temporada tenha mais vilões, eu espero que nesses últimos episódios que vai ter dessa primeira temporada, eu não sei quanto vai ser de episódio, mas eu tô falando dos últimos episódios, sim, no caso pode ter qualquer número de episódios, 7, 8, 10 episódios. Então, eu espero que nesses episódios tenha muito mais elaboração. Eu espero que tipo apareça também muitas investigações, meio que muitos diálogos, assim como aconteceu nesse episódio e nos outros primeiros episódios. Comenta aqui embaixo se você assistiu esse episódio, qual é a nota que você dá pra ele. Eu vou dar 9.5 por conta do vilão do episódio. Eu não curti tanto o vilão, mas é um vilão que, tipo assim, dá pra semana, assim, um vilão de semana, assim. Porque eles quiseram fazer meio que um parasita diferente, digamos assim. Meio que um parasita de armadura, em vez do parasita normal dos quadrinhos. Eu entendi a lógica deles, mas eu não curti muito esse vilão. Eu acho que o vilão poderia ser um pouco mais
mais forte, um pouco melhor. Eu acho que a história meio que foi criada entre ele poderia ser um pouco melhor, mas não estragou o episódio por conta disso. O episódio é muito bom, só que o vilão foi um pouco estragado. Bom, gente, esse é o vídeo. Eu espero ter gostado. Foi explicando tudo pra vocês sobre esse episódio, tá? Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman da DC, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Então é isso, até a próxima. Foi. Tchau, pessoal.